Capítulo 7. O coaching na história. O Império Romano. O Império Romano sobreviveu por mais de 700 anos. Foi o império mais longevo da história. Muitos impérios se levantaram e caíram, como o babilônico, o assírio, o alexandrino. A União Soviética durou menos de 3/4 de século. Os Estados Unidos perderão sua hegemonia econômica e sociocultural nas próximas décadas, muito provavelmente. E não há nenhuma garantia de que a China terá bases sólidas para ser tão longeva em sua liderança global. Como todo império que usou armas para dominar os povos, o romano foi uma fonte de injustiça. Ninguém ama ser dominado. Pela liberdade, cavam-se túneis, debatem-se ideias, faz-se greve, deflagram-se movimentos sociais e sacrificam-se vidas. Roma dominava terras estrangeiras e seus governos, porém, oferecia garantias mínimas aos povos subjugados, como segurança social e jurídica e liberdade de opinião, o que atenuava a insatisfação destes com o controle central. O respeito pela liberdade, pela cultura e pelas práticas religiosas dos povos dominados constitui uma poderosa técnica de coaching emocional por parte do império, a qual irrigava o inconsciente coletivo dos povos, tendo sido um dos grandes segredos de sua longevidade. O Império Romano era mais imponente do que os seus Césares. Muitos foram assassinados, como Júlio César, Calígula e Cláudio, mas as instituições permaneciam fortes, impedindo por longo tempo a fragmentação do império. Ser um cidadão romano tornou-se uma marca de consumo emocional desejada pelas pessoas proeminentes dos mais diversos povos e culturas. O risco de toda instituição que se agiganta, no entanto, é perder sua sustentabilidade. O Império Romano se expandiu e o gasto mensal para custear a máquina do governo e as legiões de exército se tornou pouco a pouco insuportável. Em minha opinião, além de fatores geopolíticos, o que mais contribuiu para a fragmentação do Império Romano foi a falta de administração dos gastos governamentais, que exigiam recursos cada vez mais vorazes e cobranças elevadas de impostos das nações dominadas. O Estado tornou-se uma empresa mastodôntica, ineficiente, corrupta e lenta em reescrever sua história. Outro segredo ou técnica de coaching que explica a sustentabilidade do Império Romano é o treinamento das legiões militares. Toda guerra é detestável, ainda que algumas sejam legítimas. Numa guerra, nunca há vencedores, há somente menos perdedores. E os que mais perdem são os anônimos do front, que, embora preencham as estatísticas, não são números, mas seres humanos únicos que amam, choram, têm pesadelos, tal qual seus líderes lotados em gabinetes. Numa existência assombrosamente curta, todos repousaremos em breve na solidão de um túmulo. A morte é o carrasco-mor dos mortais. Todos a detestam, mesmo os suicidas. Todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, pois só a vida pensa. À parte esse pensamento filosófico, não resta dúvida de que o treinamento militar é primordial para se vencer batalhas. Um exemplo clássico disso se encontra numa das batalhas mais atrozes empreendidas pelo Império Romano, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Quem estuda história sabe que Israel, embora tenha sido controlado por diversos impérios, sempre foi um rebelde voraz contra a castração da sua liberdade. Calígula, o sucessor de Tibério César, o imperador romano na época da crucificação de Jesus, disse com doses de raiva que o povo judeu era o único que não se submetia a seu poder e sua divindade. 3 décadas depois, os judeus se rebelaram contra o império, mas, dessa vez, eles se encastelaram em Jerusalém, protegida por suas grandiosas muralhas. O filho do imperador romano, Vespasiano, o general Tito, foi encarregado de subjugar a nação rebelde e colocá-la sob o cabresto de Roma. Foi uma batalha difícil e muito violenta. Os judeus não cediam, rechaçavam toda tentativa de invasão. Tito enviou ordens de que pouparia a cidade se eles se submetessem, mas os líderes judeus não o ouviram. Foi então que o general tomou uma atitude paciente, porém completamente inumana.
Ele sitiou a cidade com sua legião de soldados e asfixiou os meios de sobrevivência do inimigo, não apenas dos militares, mas de toda a população civil. Os meses se passaram, a fome invadiu ruas, praças e casas. O sofrimento foi tão insondável que há relatos de familiares que se nutriram da carne de parentes mortos. Por fim, o resultado não poderia ter sido pior. Mais de 1 milhão de inocentes foram mortos sem distinção: homens, mulheres, idosos e crianças. Antes da queda de Jerusalém, o implacável Tito dissera ao historiador Joséfo, que anotava o comportamento do general naquela batalha: o exército romano era o único que, mesmo em tempos de paz, treinava seus soldados. Apesar de ser impossível deixar de lado o drama que sofreu o povo judeu, vemos uma técnica de gestão da emoção poderosa nesse episódio. Nenhum grande líder relaxa nas suas primaveras. Em vez disso, aproveita para treinar suas habilidades e se preparar para os invernos existenciais. O sucesso é mais difícil de trabalhar do que o fracasso. A sustentabilidade do sucesso depende de golpes elevados de inteligência, reinvenção e inovação. O risco do sucesso é se embriagar com ele, crer que ele se eternizará, não ter consciência de sua efemeridade. O apogeu do sucesso em quase todas as áreas, da esportiva à musical, da empresarial à institucional, dura frequentemente 2 anos, esporadicamente 5 e mais raramente 10 anos. A durabilidade do sucesso depende da preparação para a guerra em tempos de paz e da capacidade de se reinventar no palco quando os aplausos irrompem, tal como fazia o exército romano. Essa técnica de gestão da emoção não objetivava apenas propiciar vantagens musculares aos militares das legiões romanas, mas, principalmente, promover privilégios emocionais como consolidação da autoestima e estruturação da autoimagem dos soldados. Empresas saudáveis precisam de treinamentos objetivos para ganhar musculatura e se tornar competitivas. Porém, não podem deixar de irrigar o território da emoção de seus colaboradores, de consolidar a autoestima e a autoimagem deles, ou seja, de refinar a maneira como se sentem e se veem. Além disso, o treinamento do exército romano funcionava como uma espécie de propaganda, capaz de prevenir rebeliões dos mais diversos povos. A força do seu marketing era tão ou mais poderosa do que sua força militar. Os romanos se vendiam de forma espetacular, silenciando uma parte significativa dos fantasmas mentais de seus adversários. De forma similar, Hitler usou a força do marketing à exaustão. Ele mesmo era um estrangeiro, austríaco, não tinha o biotipo ariano, mas, mesmo assim, conseguiu seduzir a sociedade alemã, propagando interminavelmente que ele era o alemão dos alemães. Quando Tito derrotou Jerusalém, foi possuído por uma fúria incontrolável. Tornou-se um dominador escravo, ou seja, escravo da sua emoção. Golpeado pelo ódio, não deixou pedra sobre pedra na cidade, na ânsia de destruir todos os símbolos que preservavam a identidade judaica. Os cativos, emagrecidos e combalidos foram levados a Roma como troféus e usados como escravos em um dos maiores projetos de engenharia da história, uma das maravilhas arquitetônicas do mundo, o Coliseu. 10 longos anos foi o tempo que essa magna construção demorou para ser concluída. Hoje, milhões de turistas o visitam deslumbrados, sem saber que aquelas imensas pedras perfeitamente encaixadas presenciaram lágrimas inexprimíveis e dores indecifráveis. Como vimos, quem não gere a sua emoção e não treina a sua sensibilidade não ouve o inaudível. Você ouve? Muitos pais nunca ouviram as angústias existentes nos porões da personalidade de seus filhos. Muitos professores não enxergam as crises que há por detrás da irritabilidade de seus alunos. Eles desconhecem as mais brilhantes TGEs. O coaching do passado e o coaching moderno. O treinamento de habilidades físicas, sociais e intelectuais sempre esteve presente na história humana, de Gênesis a Roma, passando pelo Império Otomano. Com o decorrer dos séculos, as escolas deixaram de ser privilégio de uma casta de nobres, tendo aberto suas portas para as massas. Entretanto,
Antes do século XVI e do surgimento das escolas, a educação não era transmitida do pequeno microcosmo da sala de aula. As crianças dos 7 aos 15 anos deixavam suas famílias para ser treinadas pelos mestres. Aprendiam a arte da ferramentaria, da selagem de animais e da produção de vinhos. Elas não eram alfabetizadas para ler e escrever, mas alfabetizadas em uma profissão. Observavam os comportamentos e aprendiam as habilidades de seus líderes. Aprendiam a aprender e aprendiam a fazer. Uma TGE preciosa. Porque não basta ouvir, é preciso aprender a aprender. Não basta entender, é preciso aprender a fazer. Muitas pessoas parecem deficientes mentais, mas não são. Elas têm limitações cognitivas porque não aprenderam a se concentrar, a assimilar, a organizar o conhecimento, enfim, não aprenderam a aprender. Parecem também inábeis, lentas, relapsas, repetem os mesmos erros, pois não libertaram seu imaginário para ter garra para fazer. Naquele tempo, erros, dificuldades, limitações, gestos descoordenados eram superados no processo eficiente de aprendizado entre mestre e aluno. Os mundos do treinador e do treinando se cruzavam. A educação era um coaching na veia, carregado no sentido existencial e prático, diferente do que se vê nas escolas de hoje, em que o excesso de informação diminui a inspiração, aborta a criatividade e fomenta a ansiedade. Em destaque, a síndrome do pensamento acelerado e, contraditoriamente, retrai o conhecimento. Apesar de professores serem fundamentais no teatro social, o sistema educacional está doente, formando pessoas doentes sem gestão emocional. Entre os vários erros da educação clássica está a transformação de alunos em espectadores passivos. Mestre e alunos vivem hoje em mundos distintos. Professores não se colocam no processo, não falam de suas dificuldades, das suas perdas, derrotas. Portanto, não provocam a formação de janelas light que subsidiem a capacidade de superação dos conflitos existenciais de seus alunos. Esse modelo desinteligente se esgotou na era digital, em que smartphones seduzem a atenção dos alunos muito mais do que mestres cultos e eloquentes. Em 1500, a palavra inglesa coach estava ligada ao transporte por tração animal. O coach era um condutor de carruagens que levava as pessoas de um ponto a outro. Posteriormente, o coach se tornou tutor, que no século XVIII guiava as crianças pelos diversos campos das ideias, em analogia com as carruagens que transportavam as famílias pelos campos da Inglaterra. Essa é a transição mais aceita sofrida pela palavra coach do passado para o presente. O coach moderno precisa manter algumas de suas características originais. Um gestor da emoção nunca pune seus alunos, ele os instrui. Nunca asfixia as habilidades deles, ele as oxigena. Nunca intimida os clientes com seu conhecimento, ele os leva a ser ousados, a percorrer caminhos inexplorados, principalmente os que levam para dentro de si. Quem desenvolve um programa de gestão da emoção conduz seus clientes a ter autoconsciência, mapear limitações, fazer um diagnóstico das necessidades, desenhar metas claras para a carreira, para as finanças, relacionamentos e melhorar sua qualidade de vida. Trabalha ou deveria trabalhar as ferramentas que envolvem o sofisticado mundo do eu como gerente da mente. Somente nessas áreas nós podemos extrair muitas técnicas de gestão da emoção. O coach torna-se um condutor do conhecimento, um catalisador do processo de interiorização e elaboração da experiência. Outra característica do coaching no passado está relacionada ao comportamento das famílias abastadas, que em longas viagens costumavam levar nas carruagens servos cultos, os quais liam em voz alta para as crianças aquilo que elas deveriam aprender na vida e na escola, para se tornarem adultos maduros e hábeis. O coaching moderno também deve carregar esse princípio do passado. O coach não é maior que seus coaches, treinandos ou clientes. Ao contrário, ele deve se colocar como um servo do processo educacional. O coach não deve dominar seus aprendizes. Ele não é necessariamente mais culto e experiente do que seus treinandos, mas um condutor do potencial que está sendo represado na vida deles.
Alguns técnicos esportivos têm habilidades atléticas tímidas em comparação com os esportistas que treinam. Então, por que são eficientes? Porque têm outras especialidades ligadas à gestão da emoção. Vejamos alguns exemplos. Número 1, a disciplina para treinar incansavelmente. Número 2, a determinação para sobreviver ao cárcere da rotina. Número 3, o anti-imediatismo para valorizar o processo tanto ou mais do que o resultado. Número 4, planejamento a médio e longo prazo para construir resultados sustentáveis. Número 5, coragem para enfrentar os riscos, pois sem riscos nós nos encarceramos na masmorra do tédio. Número 6, humildade para valorizar as vitórias e generosidade para exaltar os derrotados. Número 7, capacidade de se reinventar no caos quando o mundo desaba sobre si. Um bom coach da gestão da emoção não cria nada, apenas descortina o que já existe. Não produz o vencedor, apenas remove os obstáculos que impedem que este alcance o pódio do primeiro lugar.